Hoje eu vou te provar a baboseira que está por trás dessas receitinhas fit, receitinha low carb, receitinha cetogênica, todos esses tipos de receitinha que prometem mais resultado para você. Eu vou te provar como isso é uma furada muito grande que você pode estar se enfiando e está tornando a sua dieta mais desagradável sem ter nenhum benefício claro com relação ao teu emagrecimento. Separei esse vídeo aqui da nutricionista Patrícia Leite, uma das mais queridinhas, mais famosas aqui no YouTube. O vídeo tem umas 2, 3 semanas por aí, 150 mil visualizações, muito engajamento, realmente ela é uma monstra no YouTube. E eu quero mostrar especificamente esse, porque aqui a gente tem os ingredientes da receita, né? Ela fez um pão e nesse pão ela colocou um ovo, 2 colheres de sopa de linhaça e 2 colheres de sopa de parmesão. E aí fica mais ou menos com esse aspecto aqui, né? Então ela pega aqui o ovo, vou até deixar mudo porque não precisa escutar o que ela tá falando, basicamente. Esse daqui, se eu não me engano, é alho em pó que ela tá colocando, aí o temperinho, o orégano, eu acho. Aí ela coloca a semente de linhaça. Ela mencionou aqui 2 colheres de sopa, né? Mas eu não sei não, me parece que tem mais. Mas tudo bem, eu vou considerar 2 colheres de sopa. Aí ela coloca depois o parmesão também, ela colocou aqui, cadê? Parmesão, ela já colocou. Já colocou o parmesão, aí agora ela vai colocar na forminha e vai levar ao micro-ondas. E aí vai sair esse pão aqui, né? Bom, para ficar mais fácil para você entender e não ficar só acreditando na minha palavra, o que eu fiz? Eu coloquei os ingredientes aqui dessa receitinha low carb dela. Deixa eu até melhorar a visualização para vocês, que aqui vai ser o seguinte. E aí a gente tem aqui, né, esse pão low carb dela, ele tem um ovo inteiro, 20 gramas de semente de linhaça, que ela faz triturada, mas que dá no mesmo do peso da semente de linhaça normal. 20 gramas é o que dá mais ou menos 2 colheres de sopa, como eu falei. Imagino que tenha sido mais do que isso, mas eu vou usar 2 colheres de sopa, 20 gramas. E 2 colheres de sopa de parmesão, que também vai dar em torno de uns 15. Aparentemente tem até mais no que eu vi ali do vídeo, mas tudo bem, também vai ficar assim. E aí nós temos essa refeição com um total de 240 calorias em 80 gramas de alimento, certo? Esses 80 gramas consideram 45 gramas do ovo, 20 da linhaça e 15 do parmesão. Aí o que eu fiz? Como a proposta desse pão low carb, é substituir o pão de fato, o que eu peguei? Eu comparei isso com o pão francês, pão de padaria normal, né? E aqui a gente tem um pão francês que tem nos mesmos 80 gramas, tá? Só para deixar bem claro, 80 gramas de pão francês vai dar mais ou menos um pão e meio, um pouco mais de um pão e meio. Cada pão francês tem geralmente 50 gramas. Então 80 gramas vai dar mais do que um pão, vai dar um pão e meio e vai ter 228 calorias, 12 calorias a menos do que essa receita que ela inventou. Ah, mas vai ter menos proteína. Vai ter menos proteína. Ah, mas vai ter mais carboidrato. Vai ter mais carboidrato e vai ter menos gordura. Essa diferença na composição dos macros aqui, eu considero muito favorável para quem treina musculação, principalmente porque, sim, o carboidrato pode fazer você pesar um pouco mais em peso total, em massa total, né? Você, pessoa. Mas o que isso vai fazer de diferença? Porque esse peso que o carboidrato faz você ter a mais é de glicogênio muscular. E o glicogênio muscular é o melhor combustível para quem treina musculação. Então é um peso benéfico para você, porque vai fazer você treinar melhor. Aí se você faz a receita dela, que seria essa refeição principal aqui de baixo, que mostra que tem 10 gramas de carboidrato, é claro que se você estiver trocando uma coisa que tem 45 de carboidrato por uma coisa que tem de 10, você vai ter menos estoque de glicogênio. E se você fizer isso várias vezes ao longo do dia, com vários alimentos, cortando carboidrato, você vai perder peso na balança porque você tem menos glicogênio no corpo, porque você está comendo menos carboidrato. Mas isso não significa que esse peso que você está perdendo é de gordura, até porque você está fazendo uma troca que seria praticamente a mesma quantidade de calorias que um pão normal. A única diferença é que esse pão poderia fazer o seu peso subir mais um pouco, mas em questão de calorias ele não faria você ganhar mais gordura. Então olha só,
Aí que entra o negócio, porque muitas vezes você vai trocar um pão inteiro só por essa receita. E se a gente jogar essa quantidade aqui para 50, que seria um pão de fato, você estaria trocando um pão de 140 calorias por uma receitinha fit low carb que tem 240, ou seja, você está adicionando 100 calorias no teu preparo, né? Aqui na receita dela, ela colocou queijinho, colocou tomate, tudo mais. Eu estou considerando que esse recheio vai ser igual para o pão francês, por isso que eu não estou calculando e estou calculando só a massa do pão de fato, tá? E aí a gente chega nessa conclusão que não tem sentido nenhum você fazer essas trocas, essas receitas fits, se elas não te ajudam a consumir menos calorias e se o seu objetivo é emagrecimento. Tudo bem, se você gosta da receita, você gosta de fazer um pão que tem como base semente de linhaça, ovo, farinha, outro tipo de farinha sem ser farinha de trigo, ok, beleza, aí é preferência tua. Mas não faça isso achando que você vai fazer uma substituição de um alimento que tem mais calorias, como sendo o pão francês, por exemplo, por um alimento que vai ter menos calorias, como sendo um pão fit, um pão low carb, um pão sem farinha de trigo, porque isso não é verdade. Se você quer fazer o seu emagrecimento funcionar, você tem que prestar atenção em algumas coisas que são básicas, mas que vão tornar o seu emagrecimento um processo inevitável. Para isso, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que vai te dar todo o guia para você prestar atenção nas coisas que de fato importam para você emagrecer. Clica aqui, eu te espero lá.